Hoje nós estamos reunidos dentro das nossas comemorações do Sesc Centenário da nossa igreja. Homenageamos os oficiais presbíteros e hoje estamos reunidos para homenagear os oficiais diáconos e diaconisas que estão assentados aqui à frente nesta manhã, nesse culto a Deus. Nós estamos reunidos para agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês. Acho que são poucas as instituições que têm o privilégio, como a nossa igreja o tem, de ter estampado no seu boletim, desde 1865, diáconos e diaconisas que têm servido nesse ministério, um ministério de 150 anos de serviço. Vocês que aqui estão, fazem parte, outros já fizeram parte desse ministério, vocês escreveram, continuam escrevendo uma história de fé, serviço e amor desta igreja. Por isso, nós nos reunimos, separamos este culto para agradecer a Deus pela vida de vocês e por aquilo que vocês têm feito na vida desta igreja. Escolhi para a nossa meditação João 13, e a razão é óbvia. Trata-se da última semana do ministério de Jesus na terra, é a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos. Jesus reuniu-se no cenáculo, numa refeição, numa celebração bastante íntima, e aquilo que foi ensinado por Jesus no cenáculo está no Evangelho de João, entre os capítulos 13 e 17, tudo que Jesus disse naquele momento já final da sua vida, naquele momento final do seu ministério. Era um momento de intimidade, mas era um momento também de grande intensidade espiritual. Afinal, Jesus sairia do cenáculo para o Getsêmani. Do Getsêmani ele sairia já preso. Seria torturado e da prisão ele sairia para o Gólgota para ser crucificado. Eram os últimos acontecimentos, os últimos dias da vida de Jesus e do seu ministério sobre a terra. Jesus desejou no cenáculo deixar para os apóstolos, para a igreja que ele estabelecera, uma lição preciosa sobre diaconia. Foi pela diaconia que Jesus começou o seu ensino no cenáculo. Mas não um ensino apenas verbal, ele ensinou de uma forma diferente. No texto que nós lemos, nos é dito que Jesus, depois de ter feito a refeição com aqueles que estavam no cenáculo, levantou-se, tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com uma toalha, tomou uma bacia com água e foi em direção aos apóstolos e passou a lavar os pés dos apóstolos. Você pode imaginar o impacto, o choque que deve ter ocorrido e entender um pouco da reação de Pedro diante daquela atitude tão inusitada de Jesus de lavar os pés dos seus seguidores, os pés dos seus discípulos, dos apóstolos que estavam com eles. Sintetizei, para efeito da nossa reflexão nesta manhã, em quatro palavras, a lição a respeito de diaconia que nós encontramos nesse texto, aquilo que está apresentado, aquilo que foi dito sobre o ato de servir e que foi dito por aquele que é o modelo supremo de serviço, Jesus Cristo, Filho de Deus e Deus conosco. Primeira palavra-chave que nós encontramos neste texto a respeito da diaconia, amor. Veja novamente comigo o versículo 1 do texto que nós lemos. Assim foi escrito: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amou-os até ao fim. A primeira palavra da diaconia fundamentada no modelo de Jesus é a palavra amor. Diaconia é um serviço feito com amor e um serviço feito por amor a Deus e àqueles que necessitam desse serviço. Diaconia não é amor de uma estação, não é uma paixão passageira, mas é um amor que dura, que permanece, que vai com aquele que é diácono até o fim da sua vida. Diaconia é amor de vida inteira. Você já se perguntou por que algumas pessoas, independentemente da classe social, da formação cultural e até da orientação religiosa,
fracassam em amar e em serem amadas? Você já fez esse tipo de pergunta? O escritor Max Lucado dá a seguinte resposta, a meu ver, acertada para esta questão. Ele diz assim: orientar as pessoas a amar sem dizer a elas que são amadas é como lhes mandar assinar um cheque sem colocar dinheiro na conta. Não é de se admirar a falta de fundos em muitos relacionamentos. Com muita frequência se diz e se ouve por aí que o grande problema do nosso tempo é amor. O que falta é o amor. Essa é uma resposta que é parcial. Na verdade, do ponto de vista bíblico, o grande problema dos nossos dias é a falta de amor fundamentado no amor de Deus. É a falta de amor que tem por base o amor de Deus. Este é o grande problema dos nossos dias. Veja o que João escreveu na sua epístola. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E João prossegue dizendo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O diácono ama porque experimentou primeiro o amor de Deus. Porque conheceu o amor de Deus em Jesus Cristo. Ele sabe, o diácono, não só que Deus nos amou primeiro, mas que Deus nos amou incondicionalmente. O amor que Deus tem por você e por mim não está atrelado ao nosso desempenho, não está atrelado à nossa aparência, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós, seres humanos, até tentamos praticar esse tipo de amor incondicional, mas nós temos os nossos limites, nós somos pecadores, tentamos, mas não conseguimos, seja em relação ao cônjuge, seja em relação aos filhos, seja em relação aos amigos, não importa, na maior parte do tempo, o amor humano é um amor condicional. O que isto significa? Eis alguns exemplos, dizemos, eu te amarei se você me amar. Eu te amarei se você satisfizer as minhas necessidades. Ou dizemos, eu te amo porque você faz com que eu me sinta bem. Eu te amo porque você é talentoso. Eu te amo porque você é bonito, porque você é bonita. Com Deus não há um porquê. Deus ama. E é da natureza de Deus amar. Deus nos ama exatamente como nós somos e nada do que nós venhamos a fazer ou deixemos de fazer pode fazer com que Deus nos ame mais ou menos, porque Ele já nos ama de modo completo, de modo total. É esse tipo de amor que está aqui em João 13. Amor que levou Jesus a lavar os pés de Judas Iscariotes, o traidor. Amor que levou Jesus a lavar os pés de Pedro, o relutante, que questionou a ação de Jesus. Não é pelo que faço, mas por aquilo que o próprio Deus é, que Ele me ama. É essa a experiência do amor de Deus que está no coração da diaconia. Deus ama aqueles que não amam a si mesmos. Deus ama aqueles que não merecem amor. Deus ama aqueles que ninguém ama. Deus quer aqueles que não são queridos por ninguém. Deus os quer. Deus ama aqueles que fizeram e praticaram coisas que levam essas pessoas a serem totalmente detestadas da sociedade, mas Deus as ama. É este amor, o amor de Deus, que é a fonte primordial da diaconia cristã. Mas há uma segunda palavra que eu quero deixar com os diáconos. A segunda palavra é humildade. Veja comigo o versículo de número 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, disse Jesus, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Servir é bonito, servir é louvável, servir é necessário, servir é tão importante que nós temos um ministério de 150 anos de serviço na nossa igreja, um ministério diaconal. Mas servir é difícil. Servir como Jesus serviu é ainda mais difícil e ainda mais desafiador para nós seres humanos. Servir como Jesus serviu requer uma mudança interior, uma mudança de coração, uma mudança de atitude. Que mudança é essa? Ela se chama humildade. O serviço segundo o modelo de Jesus é um serviço que tem por base a humildade. Sem ela,
ninguém consegue servir com integridade, autenticidade e liberdade. Sem a humildade, o serviço é mera apresentação, seja religiosa ou seja social. Sem a humildade, o serviço é vazio de alegria. Sem a humildade, o serviço torna-se um fardo quase que insuportável para os cristãos. Mas o que é a humildade? A humildade é um banho dado pela palavra de Deus. É isso que Jesus nos ensina, quando Ele diz: vós já estáis limpos, vocês ouviram a palavra e tomaram esse banho na palavra de Deus. Por isso vocês podem praticar o serviço e podem fazê-lo com humildade. Esse banho na humildade, nas águas da graça, remove o orgulho, a vaidade, a empáfia, a soberba e outras coisas semelhantes que tantas vezes se acumulam no coração humano. Esse banho nas águas da graça remove a sujeira das falsas percepções que nós vamos acumulando ao longo dos anos a respeito de nós mesmos. Esse banho nas águas da graça de Deus faz com que nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: pela graça de Deus sou o que sou. Vocês podem dizer: pela graça de Deus sou diácono. Pela graça de Deus eu sirvo e sirvo para a glória de Deus. A humildade ensinada por Jesus aqui mostra-nos que ninguém é grande demais que não possa curvar-se para servir. E não há ninguém indigno que não mereça e que não possa ser servido em algum momento, em alguma ocasião da sua vida. Já se disse que quando queremos avaliar a importância de uma pessoa, é comum que perguntemos: quantos funcionários você tem? Quantos empregados você tem? Mas a pergunta, à luz do texto e à luz do Evangelho, é diferente. Jesus pergunta a cada um de nós, na avaliação do reino de Deus: a quantas pessoas você tem servido por meio do seu ministério? Quantas pessoas você tem ajudado por meio do seu ministério? Quantos pés você tem lavado ao longo da sua vida? Terceira palavra que nós encontramos nesse texto: simplicidade. Veja comigo 2 versículos do capítulo 13 ainda. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingida. Diaconia nasce do amor divino. Diaconia é exercício de humildade, mas diaconia é também simplicidade. Este serviço que Jesus realizou era reservado aos servos, aos criados, e dentre eles aqueles menos graduados no serviço de uma casa. As ruas, as estradas da Palestina eram cheias de pó. As sandálias da época eram solas com algumas tiras precariamente amarradas, presas, portanto o ato de caminhar pelas estradas sujava os pés. E era um gesto básico da cultura, da hospitalidade oriental, quando alguém chegava para uma refeição, que na porta estivesse alguém representando aquela casa e oferecesse a água para que os pés fossem lavados. Jesus tomou esse gesto simples, como modelo do serviço cristão. O coração diaconal revela-se nos pequenos gestos, mas os pequenos gestos revelam um grande coração. O coração diaconal revela-se nesses pequenos gestos, e estes gestos revelam um coração imbuído do serviço pelo reino de Deus. Entregar o boletim todos os domingos, receber aqueles que adentram o nosso templo com um sorriso, acompanhá-los para que encontrem um assento, para que tomem lugar no culto, dar um telefonema para alguém enfermo, oferecer-se para fazer uma oração, oferecer o ouvido para escutar alguém que precisa fazer um desabafo. A história da diaconia é a história dos pequenos gestos. A maioria deles desconhecidos do grande público, desconhecidos da maioria das pessoas, mas vistos por Deus, aprovados por Deus, que vê tudo o que nós fazemos.
e nos abençoa naquilo que fazemos para a glória e honra do seu nome. Diaconia é simplicidade. A quarta palavra para diaconia, felicidade. Veja comigo o versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Na versão internacional, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O ministério diaconal é o ministério da felicidade. Não sei se vocês sabiam. Claro que sabiam. O ministério diaconal é o ministério da felicidade. Talvez você diga, mas o pastor está exagerando hoje, né? Nem tanto. O ministério diaconal é o ministério da felicidade. Se você quer ser feliz, torne-se um voluntário no ministério diaconal. Passe a servir. Escolha um dos professores aqui, professores de felicidade. Vocês podem oferecer esse curso. Você acha que eu estou exagerando? Veja o que escreveu Albert Schweitzer, grande pensador, missionário e grande exemplo de serviço cristão. Assim disse ele: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Quem pode duvidar disso? Quem pode duvidar disso? A felicidade da prática do serviço diaconal não é proveniente da remoção de problemas, de lutas, de dificuldades, de provações. Aliás, eu sei de muitos de vocês que têm passado por grandes provações ao longo da vida. Sei das provações que vocês têm passado, provações duríssimas. A felicidade, porém, está em aprender a servir a Deus servindo o próximo, fazendo isso para a glória de Deus. Por isso, queridos e estimados diáconos e diaconisas, vocês são felizes porque aprenderam que mais bem-aventurado é dar do que receber. Vocês são felizes porque aprenderam a falar a língua universal, a língua que todos entendem, a língua do amor. Vocês são felizes porque aprenderam que não existe vida sem sofrimento, mas não existe sofrimento sem graça de Deus, sem a manifestação da graça e do poder de Deus. Vocês são felizes porque vocês aprenderam a chorar com os que choram e aprenderam a se alegrar com aqueles que se alegram. Por isso vocês são felizes. Vocês são felizes porque aprenderam a ter fome e sede de justiça. Por isso vocês são felizes. Diaconia em 4 palavras: amor, humildade, simplicidade e felicidade. Diaconia cristocêntrica, diaconia centralizada na cruz de Cristo, aquele que amou até o fim, ou seja, nos amou até o ponto de ser crucificado. Ouça comigo novamente uma parte do trecho que lemos. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Preste atenção nessa expressão: sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos. Mãos que acalmavam tempestades, mãos que curavam enfermos com um simples toque, mãos que expeliam demônios, mãos que ressuscitavam mortos. O Pai tudo confiara às mãos de Jesus. E o que Jesus fez no texto que lemos? Tomou uma bacia, água, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Mãos que seriam pregadas na cruz para a nossa salvação. Mãos que expressam a mensagem da cruz: amor, humildade, simplicidade e felicidade. Nós, primeira igreja, dizemos hoje a vocês, diáconos e diaconisas, muito obrigado. Obrigado porque vocês têm sido as mãos de Jesus entre nós. Que Deus os conserve, que Deus os abençoe, que Deus abençoe as mãos de vocês, para que as mãos de vocês sejam as mãos do crucificado, aquele que viveu por amor, com simplicidade, humildade e também que foi feliz cumprindo a vontade do Pai.
Amém.